Bom dia. Então, vê lá. Hoje a aula vai ser razão e proporção, certo? Então, vamos lá. Iniciando aqui com a definição de razão, a gente chama de razão, certo? A razão entre dois números quaisquer, A e B, com B diferente de zero. O quociente entre esses dois números, certo? Ou seja, a razão nada mais é que uma divisão, né? Que é o quociente entre dois números. E por se tratar de uma divisão, o denominador, né? Nesse caso aqui, o B, ele tem que ser diferente de zero, certo? Então, a gente pode representar essa razão, né? Esse quociente, dessa forma, né? A2.1B ou A barra B, né? Os dois representam uma fração, né? Só que nesse caso, vamos chamar de razão. Beleza? Então, por exemplo, é bem tranquilo. Se eu quero a razão entre os números 3 e 5, a razão entre os números 3 e 5 nada mais é do que o quociente entre esses dois números, 3 e 5, certo? Então, a razão entre 3 e 5 é 3, 2.5 ou 3 barra 5, que é 3 dividido por 5. A gente fala como razão porque eles vão ter nomes diferentes, certo? E serve para comparar duas grandezas. Não necessariamente a gente tem que fazer a divisão, certo? Por isso a gente chama de razão. Então, a razão entre dois números nada mais é que esse quociente entre eles, só que a gente não é obrigado a fazer a divisão. É só para ver essa razão. Então, aqui eu tenho desse modo, certo? Então, eu escrevo 3, 2.5 ou 3 barra 5, eu estou escrevendo a mesma coisa. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, primeira observação. Quando eu escrevo a razão entre 3 e 5, né? Como eu acabei de falar, eu estou escrevendo como 3 quintos, certo? Então, ou seja, a razão entre 3 e 5, eu estou escrevendo como fração. 3 dividido por 5, né? 3 barra 5. Só que aí eu lembro que fração, eu tenho as frações equivalentes, né? Então, por exemplo, a fração 3 quintos, ela é equivalente à fração 6 décimos ou à fração 12 sobre 20. Ou seja, né, se eu disser a você que você pegou um bolo, né, por exemplo, dividiu em 5 partes e pegou 3, é a mesma coisa que você dividir em 10 e pegar 6. Ou dividir em 20 e pegar 12, né? É o que a gente chama de frações equivalentes. Elas representam a mesma fração, né, a mesma quantidade. Repara que de 3 quintos para virar 6 décimos, eu só fiz multiplicar o 3 e o 5 por 2. Já para 3 quintos virar 12 20avos, né? Eu só fiz multiplicar 3 e 5 por 4, certo? Então, multiplicando tanto o numerador como o denominador de uma fração pelo mesmo número, eu obtenho uma fração equivalente, certo? E, dado uma fração qualquer, né, uma razão qualquer, eu posso achar infinitas frações equivalentes. E todas elas são equivalentes, né? Ou seja, eu posso escrever 3 quintos como 6 décimos, como 12, 20avos e de infinitas maneiras diferentes. E ambas estão representando a mesma razão. Então, seguindo aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Uma turma, certo? Uma turma de alunos tem 10 meninos e 15 meninas, certo? 10 meninos e 15 meninas. Uma das maneiras de comparar, né, esses números é calculando a razão entre eles, certo? Considerando estando atento, né, à ordem que eu vou considerar. Então, por exemplo, né, eu tenho aqui, quero calcular a razão entre o número de meninos e o número de meninas. Então, a razão entre o número de meninos e o número de meninas, nessa ordem, é o quê? 10 meninos e 15 meninas. Então, a razão é de 10 para 15. Para cada 10 meninos, eu tenho 15 meninas. E como é que eu escrevo isso? Lembra que eu escrevo uma razão como se fosse uma divisão, né? 10 está para 15, 10 dividido por 15, certo? Então, isso aqui seria essa razão entre o número de meninos e o número de meninas. E o que significa, né? Bem simples. Significa que para cada 10 meninos, eu tenho 15 meninas. Agora vê. Tá vendo a razão 10 sobre 15, né? Que eu acabei de identificar? Para cada 10 meninos existem 15 meninas. Percebe que 10 sobre 15, né? É a mesma coisa que 2 terços. Basta dividir 10 e 15 por 5. 10 dividido por 5 dá 2, 15 dividido por 5 dá 3. Ou seja, 10 sobre 15 é a mesma coisa que 2 sobre 3. Ou seja, dizer que para cada 10 meninos existem 15 meninas é a mesma coisa que dizer que para cada 2 meninos existem 3 meninas.
o que a gente vai ver que a gente chama de razões equivalentes, certo? 10 está para 15, assim como 12 está para 3. Dizer que para cada 10 meninos tem 15 meninas é a mesma coisa que dizer que para cada 2 meninos tem 3 meninas, certo? Então, novamente, né, como existem infinitas frações equivalentes a 10 sobre 15, existem infinitas maneiras equivalentes de se representar a razão entre 10 e 15. Então, eu poderia representar 10 sobre 15 como também. Se você multiplicar aqui 10 e 15 por 2, você vai obter 20 e 30. Então, dizer que de cada 10 meninos tem 15 meninas é a mesma coisa que dizer que para cada 20 meninos tem 30 meninos. E existem infinitas maneiras de escrever uma razão assim, todas equivalentes, certo? Outro exemplo, você tem aqui, ó, em um sítio, né, tem 9 pés de manga e 12 pés de abacate, certo? No sítio tem 9 pés de mangas e 12 pés de abacate. O que significa, né? Isso quer dizer que para cada, né, significa que a razão, né, entre os pés de manga e os pés de abacate é de 9 para 12, né? 9 pés de manga, 12 pés de abacate. Ou seja, para cada 9 pés de manga, eu tenho 12 de abacate. Então, a razão entre manga e abacate é de 9 para 12, certo? Aqui é 9, está errado, certo? Não é 8, não. Ou que para cada 8 pés de manga existe 12 pés de abacate. Não. Ou que para cada 9 pés de manga existem 12 pés de abacate, certo? Dizer que a razão entre os pés de manga é 9 para 12 é isso, né? Dizer que para cada 9 pés de manga tem 12 de abacate, certo? E novamente, né? A razão 9 está para 12, né? Ela é equivalente a qual razão, por exemplo? Se você pegar 9 e 12 e dividir ambos por 3, 9 dividido por 3 dá 3 e 12 dividido por 3 dá 4. Então, dizer que para cada 9 pés de manga você tem 12 de abacate é a mesma coisa que você dizer que para cada 2 pés de manga existem 3 de abacate. Só estou achando razões equivalentes. Então, se eu te der uma razão qualquer, para achar uma razão equivalente, basta eu multiplicar ou dividir, né, os dois números da minha razão pelo mesmo número, certo? Nesse caso aqui, eu dividi os 2 por 3, certo? Dividi tanto 9 como 12 por 3 e obtive uma fração equivalente. Se eu multiplicasse 9 e 12 por qualquer número, eu obteria uma fração equivalente. Se eu dividisse 9 e 12 por qualquer número, eu obteria uma fração equivalente. Nesse caso, uma razão equivalente, certo? Então, outra observação, né? Que é importante a gente se ater, né? Ou seja, a gente observar a ordem dos números no cálculo de uma razão, certo? É importante ver a ordem dos números. Por isso, né, que cada um dos elementos da razão vai receber um nome. Lembra que eu tenho dois elementos na razão, né? O de cima e o de baixo. Aí eles recebem um nome. Quando eu digo que é uma fração, eu chamo de numerador e denominador, né? Mas como eu estou dizendo que é uma razão, o número de cima, né, o primeiro, eu vou chamar de antecedente, e o segundo número, né, o de baixo, eu vou chamar de consequente. Então, numa razão, eu tenho antecedente e consequente. Beleza? Antecedente e consequente. Então, por exemplo, a razão entre 8 e 20, como é que eu faço a razão entre 8 e 20? A razão entre 8 e 20 nada mais é que 8 sobre 20, né? Escrevendo na forma de fração. 8 sobre 20. Quem é o primeiro? 8, então 8 é o antecedente. Quem é o segundo? 20, então 20 é o consequente, certo? Agora, vê. Se eu quiser a razão entre 20 e 8, então já vê que é diferente, né? A razão entre 8 e 20 é uma. A razão entre 20 e 8 é outra, né? A razão entre 28 é 20 dividido por 8, certo? Agora, o 20 é o antecedente, o 20 é o primeiro, e o 8, que é o de baixo, né, o segundo, ele é o consequente. Então, percebe que vai ser diferente. Se eu fizer a divisão, né, dizer que 8 está para 20, é diferente de dizer que 20 está para 8. Né? Porque a ordem importa. A ordem de quem é o antecedente e quem é o consequente. Né? Quem é o primeiro e quem é o segundo. Beleza? Então, a ordem que se eu te der dois números e eu pedir a razão entre eles, tem que ver a ordem que eu pedi. Normalmente é o primeiro em relação ao segundo, certo? A razão entre dois números importa a ordem que eu vou escolher. Então, um exemplo aqui, ó, vê. Ah, isso é muito fácil, mas vê, cai no Enem também, ó. Uma questão que caiu no Enem, de razão. Vê como é que a gente vai resolver ela. Tem aqui um certo teatro, certo? Em um teatro, as poltronas são divididas em setores. Então, aqui a gente tem o setor 3 com algumas poltronas, né? Então, a figura aqui, ela mostra a vista desse setor, certo?
no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas, né? Quando você vai lá para o cinema escolher um lugar, né? Aí tem lá os lugares marcados e os lugares que estão vagos, né? Aqui é a mesma coisa, só que de teatro. As cadeirinhas pretas estão reservadas e as cadeirinhas brancas não foram vendidas, né? Ou seja, estão disponíveis. Aí ele quer saber, ó, a pergunta, qual é a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas em relação ao total de cadeiras? Ou seja, ele quer a razão, ou seja, ele quer a divisão entre dois números. Ele quer a divisão entre quê? Ele quer a divisão entre as cadeiras reservadas e o total de cadeiras. Então, tenho que fazer cadeiras reservadas dividido, né? Ou cadeiras reservadas sobre o total de cadeiras. Porque a razão que ele pediu foi essa, e nessa ordem, ó, cadeiras reservadas em relação ao total de cadeiras. Então, vamos ver como é que fica essa resposta. Então, aqui, ó, quantas cadeiras eu tenho e quantas dessas cadeiras estão reservadas? Percebe aqui, ó, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10 colunas e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 linhas, né? Então, eu tenho 7 linhas e 10 colunas, certo? Então, se eu tenho 7 linhas e 10 colunas, quando eu contar, se eu quiser contar um por um aqui, né? Eu vou obter 70, mas nem precisa, né? Só sabendo que é 7 10 vezes, né? 7 fileiras de 10, ou 10 fileiras de 7. 7 vezes 10 dá 70. Então, eu tenho um total aqui nesse setor de 70 cadeiras, certo? 70 cadeiras. E quantas dessas cadeiras estão reservadas? Aí as reservadas são as pretas, né? Aí eu só tenho que contar. As pretas, 1, 2, 3, 4. 4 pretas aqui na primeira fila. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, eu tenho 17 cadeiras reservadas de um total de 70. E ele pediu justamente essa razão. A razão entre o número de cadeiras reservadas e o total de cadeiras. Então, ó, as cadeiras escuras, né, são as reservadas, certo? E que são 17 cadeiras. Eu tenho 17 cadeiras reservadas e se eu quisesse, né, eu teria 70 menos 17, que são as brancas. 53 cadeiras não reservadas. Mas o que ele pediu foi a razão entre as reservadas e o total. Então, as reservadas vai ser o numerador, o primeiro, né? E o denominador vai ser o de baixo, o total de cadeiras. E a gente viu que eu tenho 17 cadeiras reservadas, 17 de um total de 70, que dá a letra A lá, né? Confirmando aqui, a letra A, 17 de 70. Então, veio a questão bem de boa e caiu na mente, certo? É só saber o que é razão. Saber que a razão é a divisão entre dois números, se atentando à ordem considerada. Ele pediu a razão entre quê? Ele pediu a razão entre a cadeira reservada, as cadeiras reservadas, e o total de cadeiras. Beleza? Vamos lá. Mais uma questão aqui, ó. Agora diz o seguinte, ó. Tem uma prova de matemática, certo? E essa prova tem 50 questões. Prova grande, né? 50 questões de matemática. Um aluno acertou 7 de 10, tá vendo? 7/10. Ou seja, 7 dividido por 10 das questões. O que significa, né? Que de cada 10 questões, certo? De cada 10 questões, ele acertou 7. Beleza? Se ele acertou 7 décimos das questões, de cada 10 ele acertou 7. Então, quantas questões ele errou? Certo? Ó, quantas questões ele errou? Aí tem uma pegadinha, porque ele diz que o aluno acertou, de cada 10 acertou 7, mas ele pergunta quantas questões o aluno errou, certo? Aí vê, se o aluno ele acertou 7 décimos das questões, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que de cada 10 questões ele acertou 7. E se de cada 10 questões ele acertou 7, consequentemente, de cada 10 questões ele errou 3. Beleza? Só que ele fez 50 questões. Certo? Ele fez 50 questões. Então quer dizer que de cada 10 ele vai errar 3. Aí eu posso fazer, né? Nas 10 primeiras ele errou 3. Nas outras 10 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 ele errou 3. Então, num grupo de 50 questões, eu tenho 5 grupos de 10. E de cada 10 ele errou 3. Então, ele errou 5 vezes 3. Ele errou 15 questões. Certo? Outra maneira de você fazer, né? Logo, qual é a razão entre o número de erros e o número de questões? De cada 10 questões, ele errou 3. Então, eu tenho a razão 3 décimos. Mas, a razão 3 décimos é equivalente, né? Ou seja, é igual a que razão? É igual a razão 15 de 50. De fato,
pegando 3 e 10 e multiplicando por 5, por que multipliquei por 5? Porque eu vi que se eu pegar 10 e multiplicar por 5, eu vou obter 50. Mas se eu multipliquei 10 por 5, eu tenho que multiplicar o 3 por 5 também. Então, 3 vezes 5, 15. 10 vezes 5, 50. Então, dizer que de cada 10 questões ele errou 3 é a mesma coisa que dizer que das 50 ele errou 15, certo? Isto é, errar 3 questões de cada 10 é equivalente a errar 15 questões a cada 50. Então, nessa prova aqui, ele errou 15 questões, certo? Atenção ao enunciado, porque essas pegadinhas, principalmente quando é concurso, quanto eles errou. Se fosse quantas ele acertou, né? Se ele errou 15, ele acertou 35. Aí você ia fazer a conta para quantas ele acertou e ia marcar aqui 35, pensando que teria acertado, certo? Então, resposta certa aqui, tranquilo? Vamos para mais uma. Outra, né? Agora a gente vai entrar no assunto de proporção, que é o assunto imediato à razão, né? A razão em proporção, primeiro a gente vê a definição de razão para depois entrar em proporção. Aí vamos ver do que se trata a proporção. A gente vai ver que proporção nada mais é que uma igualdade entre duas razões. Ou seja, quando é igual a duas razões, eu obtenho uma proporção. Vamos lá ver. Então, aqui um exemplo. Em uma partida de basquete, o jogador A, certo? Ele acertou 15 das 18 bolas. Olha que bonitinho aqui o gif que eu botei. Acertando a sexta. Esse aqui acerta todas, né? Mas o jogador A não acerta todas, não. Ele acertou 15 das 18 bolas que ele arremessou. Ou seja, ele arremessou 18 e acertou 15. Já o jogador B, ele acertou 10 das 12 bolas que arremessou. Ou seja, ele arremessou 12 bolas e das 12 bolas ele acertou 10. Certo? Aí de cara, né? Quem teve melhor aproveitamento? Quem acertou 15 de 18 ou o jogador B que acertou 10 de 12? Vamos ver. Ó, o jogador A ele acertou de cada 18, ele acertou 15, né? Então eu posso dizer que a razão entre o número de acertos e o total de arremessos é de 15 para 18, certo? A razão é de 15 para 18. Só que 15 para 18, né, a razão eu posso escrever como uma fração, né? 15 dividido por 18, certo? Aí percebe o seguinte, aqui, 15 e 18, né? Eu posso dividir tanto 15 como 18 por 3, certo? Um número, né, que divide 15 e 18, eu escolhi o 3. Ó. Se eu pegar 15 e dividir por 3, eu obtenho 5. Se eu pegar o 18 e dividir por 3, eu obtenho 6. Isso significa que se ele acertou 15 de 18, isto é a mesma coisa de dizer que de cada 6 ele acertou 5, certo? Dizer que de 18 arremessos ele acertou 15 é equivalente a dizer que de cada 6 arremessos ele acertou 5. Então ele tem esse aproveitamento aí, de 5 acertos a cada 6 arremessos. Agora observe o jogador B. O jogador B, ele de cada 12 acertou 10, não foi? Então a razão de 10 para 12. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar o 10 e o 12, ó, o 10 e o 12, eu posso dividir tanto o 10 como o 12 por 2. Se eu dividir 10 por 12, eu obtenho 5. Se eu dividir 12 por 12, eu obtenho 6. Então, dizer que de cada 12 arremessos ele acertou 10 é dizer que de cada 6 ele acertou 5. Então, percebe que tanto o jogador A como o jogador B, eles tiveram o mesmo aproveitamento. Embora tenham acertos, né, e total de arremessos diferentes. Mas o percentual que a gente vai ver, né, os acertos dele, né, eles acabaram sendo o mesmo, tiveram o mesmo aproveitamento. Né? De cada 6, eles acertaram 5. Eles têm o mesmo aproveitamento, certo? Então, vamos lá. Aqui, ó. Note que a razão entre o número de acertos e o número, né, total de arremessos é igual para os dois jogadores, certo? O que significa que eles tiveram o mesmo aproveitamento, certo? Então, note que a razão, né, que eu acabei de falar, né, entre o número de acertos e o número total de arremessos é o mesmo, né? É o mesmo. Para os dois, né? Ambos tiveram o mesmo aproveitamento. De cada 6 acertaram 5. Então, ó, em casos como esses, né, em que eles têm o mesmo aproveitamento, ou seja, eles têm razões iguais, né? A gente diz que 15
está para 18, né? Assim como o 10 está para 12. Ou seja, as razões 15, 18 e 10 está para 12, elas formam uma proporção, certo? Elas formam uma proporção. Ou seja, quando as razões são equivalentes, ou seja, quando as razões são iguais, elas formam uma proporção, beleza? Percebe que para duas, o que eu acabei de mostrar, que para duas razões serem iguais, elas não precisam ser escritas da mesma forma, né? Basta que elas sejam equivalentes. 15 e 18 equivalente a 5 sextos, 10 está para 12 equivalente a 5 sextos. Ou seja, as duas são a mesma razão, são equivalentes, certo? Então, ó, qual seria a definição de proporção, né? Se eu tenho duas razões iguais, né? Se duas razões são iguais, elas formam uma proporção, que eu acabei de falar, né? Assim, né? Então, se a razão entre os números A e B é igual à razão entre os números C e D, dizemos que A está para B, assim como C está para D, ou seja, são iguais. Elas formam uma proporção, beleza? E como é que eu leio a proporção, né? Eu digo, né? Eu tenho a primeira razão e tenho a segunda. Aí eu digo A está para B, como eu já estava falando antes, né? A está para B, assim como C está para D. Então, certo? Então, quando eu tenho uma proporção, isso é que acontece, né? A está para B, assim como C está para D. Aí, ó, os números A, B, C e D, certo? A, B, C e D são chamados os termos da proporção, né? São os 4 números que aparecem, né, na proporção, já que uma razão é entre dois números, eu tenho uma igualdade de razões, então eu vou ter 4 números, né? Então esses números são chamados de termos, certo? Os termos da proporção. Ó, o primeiro e o último, tá vendo? No caso, A e o D. Nessa ordem, né? A é o primeiro, D é o último. A e D, eles são chamados de extremos, né, da proporção. E B e C, que está no meio aqui, ó, A e D estão nos extremos, B e C estão no meio. B e C são chamados de meios, os meios da proporção. A gente vai usar isso quando a gente for fazer o teorema fundamental da proporção, né, que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, que é aquela famosa regra de 3 que a gente usa, né, já há muito tempo, né? Ah, faz meio pelos extremos, vem daqui, certo? Então, quando eu escrevo duas razões, né, o A e o D estão na ponta, são os extremos, B e C está no meio, são os meios. Beleza? A gente vai ver que se eu multiplicar A por D, vai ser igual a multiplicar B por C. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, outro exemplo para a gente confirmar isso que a gente falou. As razões 1/3 e 2/6 são iguais, certo? São iguais. De fato, né? 1/3 e 2/6 são iguais, porque para transformar 1/3 e 2/6, basta multiplicar 1 e 3 por 2. E vice-versa, né? Para eu transformar 2/6 em 1/3, basta eu dividir 2 e 6 por 2. Beleza? Então, essas razões são iguais. Se elas são iguais, a gente acabou de ver que razões iguais formam uma proporção, certo? Então, eu digo que nessa proporção, eu digo o seguinte, né? 1 está para 3, certo? Assim como 2 está para 6. Tranquilo? É a leitura que eu faço. Já que são duas razões iguais, elas formam uma proporção. 1 está para 3 e 2 está para 6. Certo? De novo, né? 1 e 6 são o quê? São os extremos. 3 e 2 são os meios. Né? 1 e 6 estão na ponta, são os extremos. 3 e 2 são os meios. Outra razão. As razões 5, 20 e 10 sobre 40 também são iguais. Basta pegar 5 e 20 e multiplicar por 2. 5 vezes 2, 10. 20 vezes 2, 40. Novamente, vice-versa. 10 sobre 40 dividido tudo por 2. 10 dividido por 2, 5. 40 dividido por 2, 20. Então, essas razões são iguais. Se elas são iguais, elas formam uma proporção. E como é que eu leio essa proporção? 5 está para 20, assim como 10 está para 40. Certo? Quem é que está nos extremos? 5 e 40. Então, 5 e 40 são os extremos. 20 e 10 são os meios. Então, chegando agora na propriedade fundamental, né, das proporções, que diz o seguinte, né, que em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, se eu tenho a proporção aqui, ó, A está para B, assim como C está para D, ou seja, essas duas razões são iguais, então, ó, quem são os extremos? A e D. Então, o produto dos extremos, A vezes D, é igual ao produto dos meios, B vezes C, certo? Repara que quando eu escrevo as razões como fração, o que é que eu tenho? A para B, assim como C está para D.
Aí, lembra que a gente faz, né? Faz meio pelos extremos, né? Ou multiplica cruzado, né? Esse vezes esse e esse vezes esse. Vem daí, né? Porque quando eu escrevo a razão na forma de fração, ó, A e D, ó, A e D da forma de razão, dá para ver que A e D são os extremos, né? A e D são os extremos. Então, multiplico A vezes D e B e C são os meios. Multiplico B vezes C. Aí eu obtenho que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, né? A vezes D é igual a B vezes C. Ou, quando tiver uma igualdade assim de frações, né, uma igualdade de razões, basta multiplicar cruzado. Isso é a propriedade fundamental das proporções. Certo? E aqui tem a demonstração, que é só multiplicar ambos os lados por B vezes D. Aí B vezes B vai cancelar aqui, vai sobrar D, e quando eu multiplicar aqui por BD, D com D vai cancelar, vai sobrar C e B, que dá justamente isso daqui, certo? Pulando agora, vamos fazer os exercícios. Ó. Esse exercício aqui diz o seguinte: Márcio e Larissa, eles tiveram o mesmo aproveitamento em um concurso de perguntas e respostas, certo? Márcio, ele respondeu 30 questões e ele acertou 24. Certo? De cada 30 questões, ele acertou 24. Já a Larissa, ela respondeu a 35 questões. Quantas questões ela acertou? Então, vê, se eles tiveram o mesmo aproveitamento, isso quer dizer que a razão entre o número de acertos e o número total de questões dos dois são iguais, já que eles tiveram o mesmo aproveitamento. Então, a razão entre o número de acertos e o total de questões são iguais. Então, ó, vamos para a resolução, né? Como ambos tiveram o mesmo aproveitamento, o que eu acabei de falar, né? As razões entre os números de acertos e o número total de questões dos dois são iguais. Então, como eu vou ter duas razões iguais, eu vou obter o quê? Uma proporção. Então, ó, se eu chamar de x a quantidade de questões acertadas por Larissa e aplicando a propriedade fundamental das proporções, eu vou obter, ó, número de acertos está para o número total de questões. Então, Márcio acertou 24 de 30. Isso vai ser igual ao aproveitamento de Larissa. Larissa acertou X questões de 35 que ela respondeu. Então, 24 está para 30, assim como X está para 35. Certo? Então, isso forma uma proporção. E foi o que a gente acabou de ver pelo teorema fundamental das proporções, que basta multiplicar o meio pelos extremos, né? Ou seja, 24 vezes 35 é igual a 30 vezes x. Os extremos 24 e 35, os meios 30 e x. Então, 30 vezes x é igual a 24 vezes 35. Então, ó, 30 vezes x é igual a... Quanto é 24 vezes 35? 24 vezes 35 dá 840. Então, eu vou ter 30x igual a 840. 30 vezes quanto dá 840? Ou, equivalente, né? A te perguntar, quanto é 840 dividido por 30? 840 dividido por 30, quando eu fizer a conta, vai dar 28. Então, quer dizer que Larissa acertou 28 questões, já que ela teve o mesmo aproveitamento de Márcio. Então, dizer que Márcio acertou 24 de 30 é equivalente a dizer que Larissa acertou 28 de 35. Eles tiveram o mesmo aproveitamento, ou seja, eles teriam a mesma nota. Quem acerta 24 de 30 tem a mesma nota de quem acerta 28 de 35, porque essas razões são equivalentes, né? Elas são equivalentes. Aí agora a gente vai estudar a razão mais importante, né? Que é a porcentagem, né? Porque porcentagem, como a gente vai ver, nada mais é do que uma razão, que a gente chama de razão centesimal, que é quando o consequente, né, o denominador, ele é 100. Então, ó, quando eu tenho... Opa, pulei aqui, voltando, pulei de novo, agora sim. Então, quando eu tenho aqui, ó, uma razão com consequente 100, a gente vai chamar essa razão de razão centesimal. O nome faz sentido, né? Razão centesimal, razão com consequente 100. Então, por exemplo, ó, 3, 100
3 dividido por 100 é uma razão centesimal, porque o consequente aqui é 100. 25 por 100, 120 por 100. Todas essas são razões centesimais porque o consequente, né, ou o denominador, é 100. Então, ó, uma outra maneira de representar uma razão centesimal, né, essas razões aqui com consequente 100, é substituindo o consequente 100 pelo símbolo, por esse símbolo aqui, que é o símbolo de porcentagem. Né? Então, nesses casos, as razões centesimais elas passam a ser chamadas de taxas de porcentagem ou taxa percentual. Então, quando eu tenho, né, 4 por 100, eu posso substituir esse por 100, o nome já diz, por 100%. Né? Esse nesse símbolo de porcentagem, então, por cento. 4 por 100, 4%. Certo? 25 por 100, por 100%, 25%. O símbolo de porcentagem, certo? 25%, 25 por 100, 4%, 4%. Então, a porcentagem nada mais é que uma razão centesimal, certo? Dizer 4% é a mesma coisa que dizer 4 de 100. 25%, 25 por 100, 25 de 100, certo? Seguindo agora, né, etimologicamente é a origem, né, da palavra, né? A palavra porcentagem, ela vem do latim, o nome já diz, é percento, do latim, percento, que significa, né, porcento, ou por cada centena. Então, o nome já diz porcentagem, por cento, por cada centena, né? A cada centena. Eu vou ter uma parte, né? Ou seja, a porcentagem, a parte daquela centena. Toda razão, toda, sem exceção, né? Ela pode ser escrita como taxa de porcentagem. Ou seja, qualquer razão que eu te der, tu pode escrever essa razão como uma porcentagem. E essa razão ela não precisa estar com consequente 100, né, com denominador 100. Mas eu vou ver que eu tenho que achar uma razão equivalente que tenha o consequente 100. Então, por exemplo, vamos escrever a razão 2 quintos, né? 2 por 5, né? A razão 2 por 5. Como taxa percentual. Certo? Como é que eu escrevo 2 quintos como porcentagem? A gente até viu isso, né? Como fração, enfim. Para isso, temos que transformar a fração 2 quintos em uma nova fração com o denominador 100. Certo? Então, a razão 2 quintos eu posso escrever como fração. Né? 2 quintos. 2 está para 5, 2 quintos. Então, eu quero escrever né, como 2 quintos, achando uma fração equivalente a 2 quintos que tenha denominador 100. Então, como é que eu faço 2 quintos virar uma fração equivalente com denominador 100? Percebe que, como eu quero transformar numa fração, numa razão centesimal, né, ou seja, que o denominador seja 100, eu quero que 5 vire 100. Como é que eu consigo transformar 5 em 100? Eu tenho que multiplicar 5 por que número para virar 100? Percebe que se eu multiplicar, né, 2 e 5, né, ou seja, numerador e denominador, por 20, 2 vezes 20, 40. 5 vezes 20, 100. Então, 2 quintos, certo? 2 quintos é equivalente a 40 por 100. 40 por 100 é o quê? 40%. Certo? Então, 2 quintos, a razão 2 quintos, ela é equivalente à razão 40%. E a razão 40 por 100 é 40%. Certo? Então, eu consegui transformar uma razão qualquer em porcentagem. Bastando para isso achar uma fração equivalente com o denominador 100. Certo? E isso serve para qualquer outra. Então, é comum, né, a gente usar apenas a palavra porcentagem ao invés de taxa de porcentagem. A gente fala, a porcentagem aqui é de 40%. Mas não é, o certo não é falar porcentagem, é falar taxa de porcentagem. A porcentagem vai ser o cálculo que eu vinha fazer quando determina a taxa de porcentagem. Né? Então, 40% é taxa de porcentagem, não porcentagem. Enfim, se você falar, vão entender do que você está falando.
mais uns exemplos já para a gente encerrar. Agora com essa questão da porcentagem, né? Então, em uma partida de basquete, um jogador... Usei basquete novo, eu estou sem criatividade. Em uma partida de basquete, um jogador arremessou 25 bolas. E das 25 bolas que ele arremessou, ele acertou 17. Certo? Ele acertou 17. Qual foi o percentual de acertos desse jogador? Beleza? Ou seja, quem acerta 17 bolas de um total de 25, teve qual a porcentagem de acerto que ele teve, né? Então, vamos lá. Como é que a gente faz, né? Ó, uma maneira da gente resolver, né, de resolver esse problema é escrever a razão 17 por 25, né? Já que ele acertou 17 de 25, com uma razão centesimal. Ou seja, escrever 17 por 25, achando uma fração equivalente a 17 por 25, só que essa fração equivalente tem que ter denominador 100 para virar porcentagem. Percebe que, como é que eu faço 17 por 25? Virar uma fração com denominador 100. Fazendo com que 25 vire 100. Como é que 25 pode virar 100? Multiplicando por quanto? Eu posso fazer 25 virar 100 multiplicando por 4. 25 vezes 4 dá 100. Certo? Então, ó, aí só que se eu multiplicar por 4 25, eu tenho que multiplicar o 17 também. 17 vezes 4 dá 68 e 25 vezes 4 dá 100. Então, eu posso fazer assim também, né? 25 ele acertou 17. Então, quer dizer que de 50 ele acertou 34. Já aumentando 17. Aumenta o 25 arremessos, aumenta o 17 acertos. Até chegar em 100, né? Ou seja, multiplicando por 4. Então, a gente vai encontrar que de cada 100 arremessos, ele acertou 68. Certo? Só que 68 por 100 é uma razão centesimal. E uma razão centesimal nada mais é do que a taxa de porcentagem. Então, dizer que ela acertou 17 arremessos de 25 é dizer que ela acertou 68 de cada 100. Ou seja, se fossem 100 arremessos e ele mantesse esse aproveitamento, ele acertaria 68. Então, ele teria 68%. De cada 100, ele acertaria 68, teria 68% de aproveitamento. Né? Seria o percentual de acertos dele. Mais um aqui. Qual o percentual de acerto de um estudante que, em uma prova de 30 questões, acertou 21, certo? Então, ele respondeu 30 questões numa prova e das 30 ele acertou 21. Então, qual foi o percentual de acertos dele? Quantos por cento da prova ele acertou? Ou seja, qual seria a nota dele? Então, ó, eu posso fazer o seguinte, de uma maneira, né? Vou fazer aqui a razão entre o número de acertos e o total de questões, certo? Então, ele acertou quantas questões? 21. 21 de um total de 30, certo? Ele acertou 21 questões de 30. Agora vê, 21 de 30. Para achar a porcentagem, né? Eu teria que transformar 30 em 100. Mas percebe que não existe nenhum, assim, eu não consigo achar nenhum número inteiro, né, nenhum número natural, que multiplicado por 30 dê 100, né? 30 vezes 3 dá 90, 30 vezes 4, 120. Passou, né, de 100. Um foi menos, o outro foi mais. Mas eu posso fazer o seguinte, ó. Ao invés de transformar 30 em 100 diretamente, eu posso transformar 30 em 10, ó. Por quê? Eu vou pegar 30 e dividir por 3, vai dar 10. Eu vou pegar 21 e também dividir por 3 e vou obter 7. Ou seja, acertar 21 questões de 30 quer dizer que de cada 10 questões ele acertou 7. Certo? De cada 10 questões ele acertou 7. Agora eu consigo transformar 10 em 100, né? Como é que eu consigo transformar 10 em 100? Multiplicando por 10. 10 vezes 10 dá 100, 7 vezes 10 dá 70. Então, dizer que ele acertou 21 questões de 30 é a mesma coisa dizer que ele acertou 7 de 10, que é a mesma coisa, né? Equivalente a dizer que de cada 100 questões ele acertaria 70. 70 por 100. Agora, uma razão centesimal, uma razão centesimal eu obtenho uma taxa de porcentagem. Então, dizer, nesse caso, ele teve 70% de aproveitamento, né? Ou seja, ele tiraria nota 7, né? Certo? O 7 de 10, nota 7, né? Ou 70% de aproveitamento. Beleza? Outra maneira de fazer. Aí, outra maneira de fazer, né? Usando a propriedade fundamental das proporções, né? Que eu sei o que é que diz. Eu sei que 21, né? Está para 30, né? O número de acertos do total de questões. 21 está para 30, ou seja, quem acerta 21 questões de 30, acertaria quantas questões de 100?
Eu quero que isso aqui seja igual. Eu quero que isso aqui seja uma igualdade. Certo? Se essas razões foram igualdade, elas formam uma proporção. Se elas formam uma proporção, eu dou-lhe o meio pelos extremos. Ó. 21 vezes 100 igual a 30 vezes x. Certo? 21 vezes 100 igual a 30 vezes x. 21 vezes 100 dá 2.100. Certo? Só acrescentar os dois zeros aqui no 21. Né? 2.100. Então, 2.100 igual a 30x. 30 vezes quanto dá 21, dá 2.100? Ou, de maneira análoga, quanto é 2.100 dividido por 30? Quando eu dividir 2.100 por 30, ó, corto um zero aqui, fica 210 por 3. Ou seja, essa conta aqui, né, vai dar 70. Ou seja, o que eu já esperava, né? Quem acerta 21 questões de 30, acerta 70 de 100. Ou seja, acerta 70% das questões da prova. Tranquilo? Pronto. Eu vou depois botar uma lista, né, de uma atividade com esse assunto aí para vocês ir fazendo.